Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Resolvi gravar esse vídeo para explicar algumas coisas, alguns dos sinais de Apocalipse que continuam aí a pipocar em todo o globo. Não bastasse a guerra da Ucrânia, que tem criado um novo modelo geopolítico da Europa, a última notícia disso é a entrada da Finlândia e da Suécia naquele tratado chamado OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, que envolve ajuda militar e outras coisas, né? Diante da invasão que a Rússia fez na Ucrânia, ela está tomando um bom pedaço da Ucrânia, uma guerra bastante sangrenta, muitas pessoas, muitos civis, né, que não tem nada a ver com o problema, têm morrido, assim, está devastando aquela região lá da Ucrânia, e aí a gente tem aí uma iminência de uma terceira guerra mundial, isso não é descartado, né? Estou gravando no dia de hoje é dia 6 de julho de 2022, agora são 12 horas e 52 minutos, para deixar isso aqui bem claro, e o, né, essa guerra não é uma coisa que está longe de acontecer. Não quer dizer que ela vá acontecer, mas não quer dizer que seja impossível, porque todo o xadrez, todo o tabuleiro geopolítico mundial está sendo mexido aí a partir dessa invasão que a Rússia fez em territórios ucranianos, mesmo depois que ela já havia anexado a Crimeia. Aí o que é que aconteceu? Dólar subiu, inflação mundial, né? Atingiu todos os países, não é um problema de Brasil, é um problema mundial. Aí as conexões de alimentação no mundo também colapsaram. E aí a gente tem dois sinais aqui muito interessantes que eu quero trazer para vocês hoje. O primeiro sinal é que aconteceu um protesto na Holanda, né? Os agricultores, pecuaristas e até pescadores da Holanda se revoltaram contra as novas regras, né, para reduzir a emissão de gases no mundo, que pode levar 30% do setor à falência. Bom, então nós tivemos um, vamos chamar assim, uma mega operação, um mega protesto lá na Holanda, né? Porque eles estão com medo de que essas medidas possam desorganizar toda a cadeia produtiva e abrir as portas para o desabastecimento do país e de outros países que a Alemanha também acaba enviando seus produtos. Isso porque existe uma resolução da ONU, uma decisão da Comunidade Europeia, na chamada Agenda 2030, né? Então, um dos slogans que eles usaram lá nos protestos foi o seguinte: sem fazendeiros, sem comida, né? Então, os agricultores holandeses, estão afirmando que essas novas regras comprometem o futuro do setor agrícola do país, onde hoje, né, há em torno de 54 mil empresas rurais que fazem uma exportação na faixa de 95 bilhões de euros, conforme aconteceu no ano de 2019. Não? Então, há uma obrigação, segundo essa agenda, de que eles têm que reduzir em até 70% as emissões de nitrogênio e amônia, né? Com isso, vai ter que diminuir o número de cabeças de gado e outras coisas que eles precisam fazer. Então, isso gerou um protesto muito grande lá em toda a Holanda, paralisação, enfim, foi um protesto bem grande, né? Houve alguns problemas de violência também, né? Os tratores ficaram parados lá, né? Durante o trator, o caminhão, enfim, tudo isso realmente aconteceu lá na Holanda. Aí eu quero complementar isso, né? Eu recebi hoje aliás, eu tinha visto ontem, mas hoje uma pessoa também me enviou uma notícia que também é bastante preocupante, né? O governo da Alemanha já prevendo, e olha que nós estamos no verão lá na Europa, prevendo que a Rússia vai ou parar ou diminuir o envio de gás natural que praticamente abastece toda a Alemanha, né, e esquenta a Alemanha, né, a verdade é essa, né, na época do frio, eles estão já exigindo que as pessoas
quando a temperatura atinge 24 graus, elas não podem mais ligar o ar-condicionado para economizar energia. E o interessante também, que eu recebi hoje, né, tá em inglês aqui, mas dá para ver, na cidade de Augsburg, eu estou dando uma olhada no meu celular aqui, porque chegou aqui para mim, eles estão já desligando as luzes dos postes de energia e também desligando os prédios públicos para economizar energia. Observe como nós estamos, né, tendo aí uma espécie de colapso mundial de energia que pode atingir ali toda a Europa, caso a Rússia, né, que é a detentora de grandes reservas de gás natural, cortar a torneirinha. Imagina o caos que vai virar ali. Portugal, Alemanha principalmente, né? França e outros países que dependem, né? A dependência quase que total do gás da Rússia. Para pensar, que situação vai se transformar isso aí? Nós temos visto aí, de vez em quando, a China, né, ensaiando tomar de volta Taiwan definitivamente. Nós temos visto agora a Rússia ameaçar a Finlândia, ameaçar outros países ali em volta, né? Então, assim, é um momento muito delicado, bastante delicado, da, do padrão, né? De todo o contexto mundial, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque isso certamente vai cumprir. Eu estou procurando a Bíblia aqui, ela não está aqui agora, está cumprindo aquela palavra de Mateus, né? Que eu sempre falo ela aqui, né? Mateus 24. Lembra do texto de Mateus 24? Quando os discípulos procuraram Jesus e ele estava saindo do templo, e aí ele vai dizer, ó, não ficará pedra sobre pedra nesse templo aqui. E aí ele foi para o Monte das Oliveiras e aí eles ficaram preocupados com essa fala. O que que Jesus está querendo dizer, né? O que que ele está falando com isso? E aí ele então fala sobre o princípio das dores, né? E dentre várias coisas que ele fala, né? Ele fala do amor que se esfriará, né? E tudo mais. E observe que a própria igreja está passando por um momento muito delicado, né? Muito delicado, porque é, o relativismo entrou dentro da igreja, pautas, né, que são antibíblicas entraram dentro da igreja. Há muitos pastores que estão virando, né, defensores de certas doutrinas humanas e não bíblicas. Estão dizendo que a Bíblia precisa ser reformada, e isso tudo está escrito aqui nesse texto de Mateus. Olha, né, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade é a normatização do pecado. Sabe, quando para você aquele pecado não tem mais nenhum problema, isso que chama iniquidade. Iniquidade é, eu peco, 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 para mim já se transformou em normalidade pecar. E hoje, né, há um processo muito forte de lacração, né, contra qualquer pessoa que vá defender a Bíblia. Cada dia vai ser mais difícil defender a Bíblia, sabe? Eu tenho dó dos pastores que virão após mim, né? Os que vão pastorear os meus filhos, os meus netos, esses terão muita dificuldade, porque a cada dia o sistema, o esquema vai apertar contra quem defende a Bíblia, sabe? É, então nós vamos ter aí dias muito difíceis, dias muito tenebrosos estão por vir, né? Então, quero até lembrar que Jesus fala assim, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, lá em Mateus 24:19, né? Ele fala isso, porque ele fala no 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, porque essa será a última grande aflição. E aí ele ainda diz assim no 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que somos nós, serão abreviados aqueles dias, né? E aí ele fala que vão surgir falsos cristos, como está cheio de falso pastor aí, principalmente esses que estão pregando relativismo, tá cheio aí na internet, que não prega sobre pecado, que não fala a Bíblia como ela é, né? E ele fala, né, que haverão sinais, prodígios, né? E, se possível, vão enganar até os escolhidos. Então Jesus vai
vai falando aqui, esse capítulo é grande, ele fala que o sol vai se escurecer, as estrelas vão cair do céu, potências do céu serão abaladas, né? E aí ele virá. Ele diz, aí virá o sinal do Filho do Homem. E aí ele diz mais, né? Muitos povos se lamentarão na terra, porque eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então a gente tem que se atentar com relação a isso, porque ele diz aqui, né? Haverão rumores de guerras, guerras e rumores de guerra. Mas aí ele diz, ainda não é o fim, é o princípio, ó. Se levantará nação contra nação, que é o caso agora da Rússia contra a Ucrânia, né? Só para dar um exemplo, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto, né? Doenças. Aí nós tivemos aí recentemente uma doença mundial, agora já tem mais outra vindo aí. Então, é bastante complicado. Então, qual é o meu conselho? Fique ligado nos sinais, fique atento, né? Para que você não seja enganado, né, por ninguém. Que Deus te abençoe, firma seus passos em Cristo Jesus, porque eu li o texto onde ele diz que ele mesmo virá em glória para recolher os dele. Não é para recolher todo mundo, não, né? Muita gente acha que é para recolher todo mundo. Não é. Para recolher os dele. Se você é um dos dele, está cumprindo a lei, está cumprindo os mandamentos de Deus, você será um dos que ele vai recolher pessoalmente para levar com ele para aquele lugar que ele avisou. Eu vou subir e vou preparar morada para vocês. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.